A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Queridos, desta feita nós meditaremos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, que o texto diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Trata-se de um homem pecador, assim como eu e você, mas que na época era um dos principais dos judeus, talvez um sacerdote, o texto não diz, mas se supõe muito fortemente que era um sacerdote. E os sacerdotes daquela época, de Jesus, eles não acreditavam naquilo que o Senhor Jesus fazia. Jesus fazia muitos milagres, ressuscitava mortos, curava enfermos, expulsava o demônio, dos endemoniados. Enfim, a fama do Senhor Jesus corria por toda parte. E sem dúvida nenhuma que essa fama do Senhor Jesus incomodava por demais, a elite religiosa daquele lugar, ou seja, da Judéia. E Nicodemos certamente fazia parte aí dessa elite sacerdotal e queria conhecer quem era aquele Jesus. E sendo que entendia perfeitamente bem que poderia desagradar os seus parceiros, com certeza, esse interesse exagerado, talvez. Mas Nicodemos precisava conhecer quem era esse Jesus. Então Nicodemos resolveu encontrar com Jesus à noite, talvez querendo passar desapercebido diante dos seus colegas. E lá ele se encontrou com Jesus e reconheceu no mestre, dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E ele creu ali, queridos, que o Senhor Deus agia no ser daquele homem chamado Jesus, porque esse Jesus é Deus. E ele é o nosso Salvador, queridos. E o texto mostra claramente que Jesus fazia muitos milagres, como continua fazendo e continuará fazendo ainda mais, se nós crermos assim na sua palavra. E ele quer tão somente, amados, que nós creiamos verdadeiramente nele, porque há muitas pessoas que ainda não creem, que têm as suas dúvidas, como naquela época que dessas pessoas dos quais nós estamos falando, que a maioria daquela elite sacerdotal não acreditavam, e nos dias atuais também isso acontece, porque as pessoas não se aproximam de Deus, as pessoas não têm uma comunhão maior com Deus. Daí então o inimigo de nossas almas semeia dúvidas em nossos corações, planta dúvidas, e uma série de outras coisas a fim de que nós nos afastemos do caminho do Senhor. Mas mais do que nunca, queridos, devemos nos manter perseverantes, fiéis à palavra do Senhor, a fim de que nós possamos melhor andar nos teus santos e retos caminhos. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece,
É Ele que nos capacita a trilharmos os seus santos e retos caminhos, a fim de que tenhamos vida em abundância. Só Ele pode nos dar. E que possamos crer nessas palavras e que o Senhor Deus nos ajude a manter esta fé firme nas promessas do Senhor Jesus. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, damos-te graças, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por este texto lido e compreendido. Rogo para que o Espírito Santo de Deus possa habitar nos nossos corações, Senhor, a fim de que possamos melhor entender da tua palavra. Pai, abençoe as pessoas que nos ouvem e nos veem através deste vídeo. Sede com cada uma delas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos e amigos, e que todos tenhamos um bom dia na paz do Senhor.